Olá, sou Leila Viana e o assunto de hoje é o que ando lendo por aí. E o que eu ando lendo por aí é Psique, da autora Ângela Lago e editora Kozak Nainf. Se você está chegando ao nosso canal por agora, não deixe de se inscrever e deixar o seu like, porque sempre estamos passando por aqui com conteúdos que podem contribuir com a sua maturidade emocional. A Kozak Nainf é uma editora que é conhecida pelas suas belíssimas edições, como essa, né? Então é uma edição lindíssima, né? Sobre a história de Eros e Psique, como vocês podem ver as ilustrações. Depois eu vou mostrar com mais calma para vocês. Olha só, aqui é uma página prateada e uma página preta, gente. Kozak Nainf, ela assim capricha, né, em edições diferentes e muito bonitas. A história que temos aqui é a história de Eros e Psique. Inclusive eu tenho uma live no canal falando sobre essa história, em que eu vou ponto por ponto falando para desenvolver assuntos sobre amor. Mas hoje eu vou trazer só 2 pontos. E antes de trazer esses 2 pontos, eu vou contar a história de Eros e Psique para vocês. Afrodite tinha muita inveja de Psique, porque Psique era belíssima, né? Tipo a história da Branca de Neve, espelho, espelho e meio, existe alguém mais belo do que eu? E estava sempre lá Psique no caminho dela. E ela fez uma mutreta lá para poder o oráculo falar para o pai de Psique que ele precisava colocar ela em sacrifício para casar-se com o monstro do lago. E aí ele, do mar, sei lá, um monstro. E aí ele foi, colocou ela lá no rochedo, amarrada, e a Afrodite falou para Eros, que era o filho dela, e o deus Cupido, e falou, né, vai lá, dá suas flechadinhas e faz com que o monstro se apaixone por Psique e ela por ele. Só que quem se apaixonou por Psique foi exatamente o Eros. E aí ele levou ela com a junta de Zéfiro, que era o deus vento, levou para uma ilha distante para que Afrodite não descobrisse. E lá ele se casou com ela, mas fez um acordo com ela de que ela jamais ia pedir para ver o rosto dele. E aí ela aceitou, porque ela tinha uma vida maravilhosa com Eros, ela era muito apaixonada por ele, não tinha porquê, qual o problema de não ver o rosto, né? Com o passar do tempo, ela foi vendo problema em não ver o rosto. E em uma das suas idas à casa dos pais, as irmãs ficaram ali, né? Ai, você pode ser casada com um monstro, como assim você não vê o rosto do seu marido? As irmãs também com inveja da felicidade de Psique. Como Psique já tinha aquela dúvida dentro dela, as irmãs só impulsionaram isso, alimentaram isso. E aí ela voltou para casa e à noite, quando ela estava dormindo com Eros, ela pegou uma lamparina para iluminar e ver o rosto de Eros. E descobriu que ele era o deus do amor e que ele era belíssimo e que de monstro ele não tinha nada. Mas Eros se sentiu traído, se sentiu ferido e foi embora, abandonou Psique. E ela ficou em prantos, ela ficou desolada, ela não sabia o que faria para recuperar aquele amor. Até que Afrodite chegou e falou, tá, você quer recuperar o seu amor? Vou te dar umas tarefinhas aqui. E para Afrodite aquelas eram tarefas impossíveis, ela queria fazer Psique sofrer mais, né? E a última tarefa era que Psique fosse ao mundo dos mortos, ao mundo de Hades, pegar lá o pó da beleza de Perséfone. E foi quando Eros se comoveu com a dor de Psique e ele amava profundamente ela e pediu ajuda de Zeus e falou, chega, acabou isso, agora eu quero viver esse amor com Psique. E aí eles foram para o Olimpo, Psique se transformou em uma deusa e eles puderam casar convencionalmente entre 2 deuses e assim é a história. Eu queria trazer 2 pontos para vocês. A primeira é a fase da paixão, né, em que você casa com um desconhecido, vamos dizer. Ela casou na fase da paixão e ele era um desconhecido para ela. E quando nós nos apaixonamos, a outra pessoa é um desconhecido. A gente não sabe nada, a gente não conviveu com essa pessoa. A gente só conhece as pessoas
na convivência. E mesmo assim a gente não conhece por completo, porque na verdade a gente está sempre se descobrindo, né? Imagina o outro. Então, essa fase de Psique não conhecer o rosto de Eros é a fase da paixão, é a fase do enlace com o desconhecido e é a fase que você tudo aceita, né? Como você vai casar com uma pessoa que você não conhece o rosto. E uma outra parte, né, da história é quando ela desce ao mundo de Hades, ela pega o pó da beleza de Perséfone, né, que Perséfone inclusive cedeu porque ela teve compaixão de Psique, e aí ela sobe, né, mas há uma transformação. Quando você entra nesse mundo obscuro, quando você entra nesse mundo desconhecido, que é o mundo do inconsciente, há toda uma transformação. E todas as tarefas que Psique foi fazendo, que Afrodite ia colocando para ela, ela ia se transformando, ela ia amadurecendo, o sofrimento amadurece. Né? O sofrimento nos faz crescer, evoluir, nos faz nos questionar. E aí só assim ela pôde desfrutar do verdadeiro amor. E o amor de verdade é aquele que a gente já conhece o rosto do outro, que a gente já convive com o outro. E aí a gente pode dizer que há um casamento verdadeiro entre pessoas com as mesmas afinidades, né? Que no caso ela se transformou em uma deusa. E aí eu queria mostrar para vocês essas duas passagens, né? Que é aqui no livro, é belíssima, que é a passagem aqui que ela olha o rosto de Eros e o Eros sai e foge dela. Olha que linda essa imagem, como é simbólica, assim, a psique perdida em todas essas portas, em todo esse ambiente e o Eros fugindo, destruindo o amor deles. E essa outra parte que é quando é a transformação de Psique, né? Olha só. Olha que lindo, não sei se a luz deixa vocês verem, mas aqui no meio desse amarelo aí é uma Psique transformada, como se ela estivesse boiando, flutuando, assim, houve toda uma transformação depois que ela passou pelo mundo de Hades. O mundo de Hades é o mundo da morte, né? O mundo da transformação e é o mundo da libertação. É essa história linda, é esse livro lindo que eu quis dividir com vocês hoje e eu espero que tenham acendido algumas luzinhas, trazido alguns insights e contribuído para o seu desenvolvimento emocional. Se você gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clica no sininho, porque assim que a gente postar um novo conteúdo, você vai saber que tem algo novo à sua espera, alguma coisa que acrescenta a sua alma.